me veio em mente aqui uma situação. A gente falando do MEI aqui, eu estou lembrando do Uber. O que é que tu acha dessa situação dos Uber? Sobre a questão, eu tive uma curiosidade, até dei uma pesquisada um tempo atrás. Eu vi que alguns países já estão, onde tem a questão da justiça do trabalho efetiva, que alguns países já estão reconhecendo o vínculo trabalhista. E no Brasil também já teve alguma sentença. O que você acha que vão reconhecer essa questão do vínculo trabalhista? Tu acha que não, que já está superado? O que tu acha sobre a questão do Uber, efetivamente? Por exemplo, é que eu não sei os bastidores de como funciona a relação entre o motorista e o aplicativo, mas eu sei, por exemplo, de alguns Ubers que eles prestam serviço não só para o Uber, por exemplo, mas presta para o 99, para o InDrive, e eles têm a faculdade a exclusividade não é um quesito. Não, eles podem recusar corrida, eles podem deixar de trabalhar. Não quero fazer corrida hoje, então não vou fazer corrida hoje. Agora, eu já vi casos também de uns que falam que o aplicativo exige que ele tenha uma meta diária. Então, ou seja, ele tem que estar todo dia lá fazendo uma corrida. Tem umas pessoas que eu já tive a curiosidade, até pelo tema ser um tema bem recente, de perguntar. Quando eu pego o Uber, eu sempre converso e pergunto como é que é a rotina dele. É exatamente isso. Tem Uber que trabalha com vários outros aplicativos, né? E exerce esporadicamente o trabalho. Todavia, existe também aquele Uber que cumpre horário, que faz uma jornada de 8, 10 horas diária, todos os dias. Então, que realmente aparenta muito a questão de uma relação de trabalho. Entendeu? Apesar de não ter aquela questão de você poder recusar a chamada ou não. Então, mas existe uma coisa que me chama a atenção. Porque se você faz mais corrida, você tem mais nota. Então, isso perante o Uber te faz diferente dos outros. Eu acredito que deve ter uma análise sobre isso, entendeu? Mas por exemplo, está tendo reconhecimento de vínculo de entregador com aquele aplicativo, né? De comida. Então, tem algumas regiões que estão reconhecendo o vínculo, né? Mas acredito que aí seja diferente. Se eu não me engano, o aplicativo ele exige que o entregador vá até lugar. Parece que é diferente do Uber, né? Mas o Uber já teve alguns casos que foram julgados. Pelo menos na primeira instância, eu já cheguei a me deparar com uma sentença de reconhecimento de vínculo trabalhista. Sim. Com o Uber, né? Inclusive, eu acho que eu já até compartilhei com o doutor alguns julgados dele. Esses casos que nem eu falei, tem que ver quais são as provas, como que acontecer a relação entre esse motorista e o aplicativo em específico, né? Tem que individualizar, né? Porque tem que ver se está a subordinação, está ali a habitualidade, todos aqueles requisitos da CLT. Se estiver preenchidos, aí eventualmente a justiça vai reconhecer o vínculo. Então, eu acredito que aquela pessoa que teria mais chance de reconhecimento do vínculo trabalhista seria aquela que prestar realmente um trabalho mais contínuo. Vamos supor, todo dia trabalha de 6, 8 horas diárias e presta serviço unicamente para Uber. Esse seria mais fácil, então, de reconhecer o vínculo. Apesar de que, na verdade, é ele que faz a jornada dele, né? Ele que faz, eu quero fazer 6 horas hoje. Não, é porque eu acho que o próprio aplicativo tem para avaliar o motorista, talvez o horário que ele esteja cumprindo diário é um tipo de avaliação, entendeu? Também, se ele não cumprir as 8 horas diárias, ele tem uma punição, um tipo de punição, ou deixa de ganhar alguma coisa por conta disso. Agora a Uber ela estipulou o limite que o motorista pode ficar online, de 12 horas por limite? Dia. É o limite. Aí. O motorista controle de jornada, tá vendo? Ele só pode ficar 12 horas por dia trabalhando. Eu acredito que isso deve estar vinculado com questões de acidente. Porque a pessoa que tiver um aplicativo desse, acontecer algum acidente, pode ser responsabilidade do Uber. Aí, por exemplo, vamos supor que reconheça o vínculo. A Uber, ela desconta uma taxa, né, da corrida, que ela diz que a taxa é como se fosse... eu estou te dando taxa um software para você utilizar. Mas se reconhecer o vínculo, e esse desconto, será que ele é lícito, essa taxa? Eu vou reconhecer um vínculo. Por que eu vou justificar esse desconto? Mas aí esse desconto seria a remuneração da Uber, né? Seria como se eu trabalhasse com um aplicativo para a empresa, uma parte seria como a minha remuneração e a segunda parte seria como remuneração da empresa, acredito. Então, mas... Eu acredito que seria nessa linha, né? Teria que ver, né? Conversar com o motorista, ver como é que é os bastidores entre o aplicativo. Não sei se todos são assim também, né? Se todos os aplicativos têm a mesma regra regra interna, né? No caso de cumprir jornada e etc. Se tiver essas regras assim de eu acredito que cumprir jornada não exista, né? Pois é. Eu acredito